Velho Vamp, você falou durante a transmissão, eu concordo com você, pra mim não foi falta, pra mim foi mal marcada a falta pra equipe do Santos que gerou no gol do Gabriel Barbosa. Vai dar o que falar e no placar final empate em 1-1. Sua análise do jogo, Velho Vamp. A verdade assim, em relação ao jogo, nos 90 minutos, quando a gente foi bem superior, um Santos bem aquém, muito longe. Eu acho que o Vojvoda tem mais de uns 10 dias para consertar aí, que começa o Campeonato Nacional, né? Dá para acertar os erros aí no Campeonato Paulista. Acho que o Santos classifica, como o próprio Corinthians, né? Classificam 8, né? O Corinthians jogou bem, fez uma boa partida. A arbitragem estava indo tão bem, todos os cartões bem marcado, pênalti bem marcado, tudo. Acho que errou no lance que o Gustavo Henrique não faz a falta, né? Mas o Gabigol no último minuto ali faz o gol, também o Hugo falha. Há de convir que não houve a falta, mas o Hugo falha no chute, na falta do Gabigol, né, no chute. O resultado de 1-1, bom pro Santos, né, que vai corrigindo. Pro Corinthians estava com uma vitória, nunca vi um Santos tão frágil jogando dentro da Vila Belmiro. Teve só esse lance aí mesmo que o Hugo falhou no segundo tempo, o Santos não criou. Dá para consertar. Né? Tem muito que trabalhar ainda o Vojvoda. Como o Dorival já deu uma cara melhor para esse Corinthians. O resultado é justo, o gol foi justo ou não? No futebol não tem isso, no esporte não tem isso. Então sai com 1-1, mas a equipe do Corinthians eu gostei. Fez uma boa partida. E a participação da nossa audiência, Velho Vamp, pessoal aqui falando que o Yuri Alberto, ele não deveria mais bater pênalti. E eu quero perguntar para você, porque eu acho que tem esse lado também do empate do Corinthians, que foi uma falha do Alvinegro do Parque São Jorge. O Corinthians foi bastante superior no primeiro tempo, como você falou. Teve a oportunidade de sair com uma vantagem ainda maior. Se o Yuri Alberto, por exemplo, tivesse feito pênalti, poderia ter saído com uma vantagem de 2 gols para o intervalo. E aí teria sido um controle muito maior da equipe do Corinthians. Acho que o Timão também desperdiçou as chances de aumentar, de ampliar o placar, e aí não correr esse risco de empate como correu e acabou sofrendo o gol no finalzinho. Acho que falhou um pouco nesse ponto também o Corinthians, né? Poderia ter liquidado até no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou bem, o segundo tempo um pouco menos, mas ainda assim melhor que o Santos. Você vê que o Santos só vem aparecer nesse último lance aí mesmo da falta, que eu acho que não foi, né? E aí o Gabigol finaliza e o Hugo aceita, né? Eu acho que foi falha do goleiro corintiano. Mas você pega assim, em relação ao pênalti, o Depay já bateu o pênalti também, de cavadinha, perdeu, né? Eu deixaria o Bidon. O Bidon batendo pênalti, porque ele bateu bem, né? Contra o Cruzeiro, ele pediu a bola. Ele que fechou as cobranças, né? Porque normalmente, Boni, você tem um artilheiro da equipe que é o Roberto, né? Ele já fez em outras oportunidades, mas aquele pênalti mal batido na cavadinha marcou muito, né? Pênalti bem batido é aquele que entra, né? Ele hoje, de fato, não foi feliz de novo. Você até brincou, né, Van? Porque às vezes parece que o Yuri Alberto ele não gosta de fazer gol fácil. Ele quer fazer só gol difícil. Você vê que ele faz um gol na final da Copa do Brasil, né? Uma bola, um lançamento longo do Mateuzinho, ele domina e finaliza bem. Mas ele tem esse problema, às vezes ele perde bastante gols para fazer um. A gente tem aqui a sequência do Santos no Campeonato Paulista. Enfrenta o São Paulo na próxima rodada, jogando fora de casa no estádio do Morumbi. Na verdade tem o Bragantino antes, o Bragantino em casa antes. Depois tem o São Paulo Itaquera, fora de casa. Né? Não vai ser na Vila. Isso, em Itaquera, o troca de mandos, né, que os dois clubes protagonizaram. O Corinthians vai jogar contra o Bahia na estreia do Brasileiro lá na Vila Belmiro. Depois pega o São Paulo no estádio do Morumbi, Noroeste fora de casa, e fecha sua participação na primeira fase do Paulistão diante do Velo Clube, jogando dentro de casa também na Vila Belmiro. Vamp, é uma sequência complicada para o Santos, tem ainda um clássico diante do São Paulo, tem um jogo difícil contra o Bragantino, é uma sequência que, claro, preocupa o torcedor santista pensando em termos de classificação também. Não só isso, pode, quem sabe, passar um sufoco ali. A gente falou da diferença de pontos entre vários times, entre o 15º colocado, que é o Guarani com 3, e o 7º, que é o Corinthians com 5, mas é um começo de ano também que faz o torcedor santista ligar o alerta, né, Vamp? Eu vejo assim, né? Tem muita gente que fala dos estaduais, né? Até a gente aqui mesmo na nossa equipe de esporte. O estadual, né, é uma preparação, não vale tanto. Eu discordo muito disso, não só aqui, mas em relação até a outros companheiros aí de trabalho em outras emissoras. O Campeonato Paulista, ele vale muito. Eu não canso de falar aqui que a premiação
é o que vale a uma semifinal de Libertadores. Por exemplo, no ano passado, Corinthians e Palmeiras fizeram a final do Campeonato Paulista. O Corinthians se sagrou campeão. O Palmeiras fez uma semifinal contra a LDU, né, de Libertadores, e o Flamengo contra o Racing. O campeão paulista ganhou mais do que uma semifinal de Libertadores em termos de premiação. O futebol, ele vale principalmente para essas grandes equipes por receita, né? Então, gira em torno de 50, 60 milhões. Só que o Piperno deixou muito bem claro, eu digo que o Piperno isso, eu já vi isso também. Quando você tem um contrato com várias marcas, né? Camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras ali, tem seus patrocinadores. Quando você faz esse contrato, Boni, você bota a cláusula, ser campeão paulista é tanto, ser campeão da Libertadores é mais tanto. Então aumenta mais ainda a premiação, essa premiação. E o Campeonato Paulista, ele proporciona o quê? Nós temos aí de 16 clubes hoje que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista, 6 jogam a Série A do Brasileiro. Aí você tem os 6 que jogam a primeira divisão, né? Os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, mas Red Bull, Bragantino e Mirassol. Você vai ali, tem Botafogo de Ribeirão, Novo Horizontino, Botafogo é Série B também, né? Não caiu, Botafogo, Novo Horizontino, Ponte Preta, tudo Série B. Outros clubes Série C e alguns que vão atingir o índice para a Série D. Então é um campeonato difícil, que paga bem, o São Bernardo também subiu para a Série B, bem dito pelo Gui aqui. Quer dizer, então é um campeonato difícil, mas eu ainda não entra na minha cabeça que Corinthians, São Paulo e Santos estão preocupados com o rebaixamento, onde você tem, com todo respeito, Primavera, Capivariano, Ponte Preta e Guarani, gente. Não deveria se preocupar, né? Essa é a questão. Né? Pelos plantéis que esses times têm, jogando no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, está preocupado em não cair no Campeonato Paulista. Mas a gente vê, por exemplo, um São Paulo que ontem perdeu para um time de 4ª divisão, que é a Portuguesa, né? Ou seja, os times mesmo acabam se complicando. Né? Não, a gente sabe que tem, mas, pô, tem que tomar. Se um desses 4 cair aí. Não, o Palmeiras tá fora disso aí. Tem que tomar uma surra de gato morto. Com todo respeito aos gatos, né? É o ditado popular, né? Que não pode falar mais porra nenhuma aqui da merda. Então é um ditado popular. Surra de gato morto. Ô, Boni. Que ninguém vai matar gato nenhum, não. Mas é um ditado popular. Nossa, depois dessa aí é até difícil continuar. Não é verdade? É verdade, é verdade. Tem que tomar uma surra de gato morto. É verdade, isso. É verdade. Aí daqui a pouco vem alguns, o outro tá lá na Jovem Pan mandando matar um gato pra matar alguém. Não é nada disso, eu tô indo numa frase que é popular. Compliance tá de olho. Compliance tá de olho pra quem mexe com mulher dos outros. Que isso, mano. Vamos ver a sequência do Corinthians também, PH, pra gente entender um pouco de quais são as perspectivas do atual campeão paulista depois desse empate. Além do Paulistão, o Corinthians já olha também para o Campeonato Brasileiro, porque enfrenta na próxima rodada o Velo Clube e depois recebe o Bahia, que para muitos, inclusive, é o maior clube da Bahia, né? O Bahia encara o Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 8 horas da próxima quarta-feira. Esse jogo na Vila Belmiro. Isto, exatamente. E aí depois tem a Supercopa, que é contra o Flamengo. E aí o Corinthians, ele tem alguns jogos adiados, né? Porque por conta dessa Supercopa, o jogo contra o Capivariano, por exemplo, foi adiado. O jogo contra o Atlético Paranaense também está sem data. Então tem algumas indefinições com relação aos jogos do Corinthians. Mas o Corinthians no Campeonato Paulista ainda tem o Velo Clube, depois o Capivariano, que seria o Capivariano, né? E aí depois também o Palmeiras, o clássico derby, e encerra os trabalhos do Campeonato Paulista contra o São Bernardo fora de casa, aqui no ABC. Vamp, um começo de temporada agitado para o Corinthians, que, como você reforça muitas vezes na programação da Jovem Pan, fez um campeonato brasileiro muito ruim na temporada passada, algo que foi um pouco ofuscado por conta do título da Copa do Brasil, título merecido, inclusive, do Corinthians, fez por merecer a conquista da competição nacional, mas o campeonato brasileiro não foi nada legal. E agora o Corinthians, então, defendendo o título do Campeonato Paulista, tem uma Supercopa pela frente, desafios difíceis também nesse começo de brasileiro. Para você, qual que deveria ser o foco? Libertadores também, fase de grupos, vai ter nesse primeiro semestre. Qual que deveria ser o foco do Corinthians nesse início de temporada? O Dorival, que mandou a campo o time reserva uma vez, né, contra o Bragantino, tomou uma sacolada, um 3-0, e nos últimos 2 jogos, 2 clássicos, mandou a campo o time titular. Eu já estou preparado para mais um ano, né? Tem Copa do Mundo, vai ter a parada. Para mais um ano, a gente está escutando que
o campeonato é longo, é que o calendário é ruim, é que não tem tempo para treinar e quando eles têm não jogam bem. Estava de férias, mas não vamos esquecer que... Isso eu falo para todos os clubes, né? Quero passar a situação que o Santos passou em 2025, jogando uma vez por semana, sem calendário, só jogando brasileiro, eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, estava de volta à Série A do brasileiro, então por isso não jogou Libertadores, nem Sul-Americana. Né? O time grande mesmo, ele tem que ter calendário, ele tem que ter competições, tá chegando em tudo, porque quando você tem esse tempo todo de intervalo para fazer muita coisa, é porque seu time é ruim, não está em nada, não está em nada. Às vezes a instituição, o time que mais jogou na temporada passada no futebol brasileiro, se eu não me engano, foi Palmeiras e Bahia. Mas por que jogou? Porque estavam em competições. Estavam chegando. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, vice da Paulista, vice da Libertadores. Então tem que estar jogando sempre, né? Para arrecadar, para ter dinheiro, né? E tá chegando dentro das competições. Então o Campeonato Paulista já começa dando em torno de 60 milhões de premiação, 50, 60 milhões, fora os clubes que têm os seus patrocinadores, que provavelmente devem ter algum bônus para títulos. E só um detalhe, fazer um parêntese aqui, o Gustavo Henrique acabou de publicar um story nas redes sociais dele com uma foto do pé, o pé dele roxo, inchado, e escreveu o seguinte: a falta foi minha mesmo. E uns emojis de palminha, ironizando a marcação do árbitro Lucas Belotti, a falta que originou o gol de Gabriel Barbosa, o gol de empate da equipe do Santos. Pensando pelo lado do Corinthians, Gui, qual que deveria ser a prioridade do Timão nesse começo de temporada? Corinthians que defende o título paulista, foi 2 partidas seguidas com a equipe titular, imagino que o Dorival, para esse próximo duelo agora contra o Velo Clube no final de semana, rode um pouco o elenco, dê oportunidade a alguns jogadores que não disputaram tantos minutos na temporada passada e também nesse início de ano de 2026. E o Corinthians agora então com 5 pontos também, como o Santos não vence há 3 jogos. Perdeu para o Bragantino, empatou com o São Paulo e agora empatou com o Santos. Situação delicada, né? Para 3 dos 4 grandes, só o Palmeiras está numa situação mais confortável no Campeonato Paulista, até porque venceu 3 jogos nas 3 primeiras rodadas. E num futebolzinho também, convenhamos, burocrático, né? Só vitórias por 1-0. Mas se eu fosse da comissão técnica do Corinthians, se eu fosse da diretoria do Corinthians, o meu foco sempre seria o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, para mim, tem que ser o foco sempre, porque é o que te gera estabilidade a longo prazo. Se por acaso o Corinthians foca em Campeonato Paulista ou então na Copa Libertadores e acaba dando uma zebra de num Campeonato Brasileiro disputado ser rebaixado, ele compromete os próximos anos, não só da gestão atual, como também do clube. Então, para mim, o foco sempre é o Campeonato Brasileiro. Exceto Palmeiras e Flamengo, que esses times nadam de braçadas em qualquer competição, e aí eles podem se dar o luxo de escolher qual título eles vão brigar de forma mais incisiva pelo título. Para os outros times, para os outros 17 times, vou tirar o Cruzeiro dessa lista, o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Tem que ser se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em alguns casos subir também para, enfim, Libertadores, jogar uma Copa Sul-Americana. Só trazendo a informação, gol do Ibrachina nesse momento, de pênalti, o Ibrachina diminui jogando no Morumbi, 2-1 para o São Paulo. Desculpa, PH, acabei te cortando, você não estava aqui. É que o PH é multifunção, né? Tava também dando um... Ele equivale a... Fazendo um corre, né? Como falado nas ruas. Equivale a 3 funcionários aqui na Jovem Pan, o nosso PH Sperber. Mas enfim, só completando, para mim é isso. Falar. O foco tem que ser sempre o Campeonato Brasileiro, o que gera estabilidade para esses times a longo prazo. Nesse começo de ano também, cara, o Campeonato Paulista, o Corinthians já é atual campeão, não vive uma seca de títulos. É um Campeonato Paulista que pode ser, digamos que, descartável para o Corinthians. Assim como eu sempre dizia no ano passado, que poderia e deveria ser descartável para o Palmeiras também. Hoje, São Paulo e Santos, de fato, precisam ganhar o Campeonato Paulista para dar moral, para dar respiro, para tirar uma seca de títulos. O Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão paulista, não tem tanto essa necessidade. Então eu trataria como foco, sim, o Campeonato Brasileiro, Boni. Guilherme Nápoles, mais uma vez olhando para esse jogo Santos e Corinthians, um empate em 1-1 e muitos problemas para o técnico Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada. Deu para ver que o Santos
tá ainda bastante fragilizado, não vence a 3 partidas, só ganhou na estreia diante do Novo Horizontino. A situação é também parecida com a do Corinthians, mas a gente vê o elenco do Santos, como você citou ao longo da transmissão também, ainda não conseguiu buscar os reforços que precisava para as posições que são mais carentes desse elenco do Santos. Trouxe o Gabigol, o Neymar tá voltando aí de lesão, você trouxe também previsão de estrear ali na primeira quinzena de fevereiro, mas é um Santos que dá alguns indicativos de que vai sofrer também ao longo dessa temporada 2026, se não se movimentar no mercado, né, Gui? Boni, é um ano que preocupa o torcedor do Santos. Claro que quando a gente olha para um plantel que tem Neymar, Gabigol, Roleiser, o próprio Barreal, a expectativa ela sobe. O Santos é colocado num degrau acima, justamente porque lá na frente tem jogadores de muita qualidade. Mas se a gente analisar o elenco do Santos, é um elenco limitado, pensando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No ano passado já tinha demonstrado isso, brigou para não cair até a última rodada. E se você olhar hoje o elenco do Santos, por exemplo, pro gol tem só o Brazão. Depois tem 2 meninos da base, o Diógenes, que já tá no profissional há muitos anos, mas tem um jogo como profissional, e o João Pedro, que é recém-promovido da base. Pra lateral direita tem Sherman, Igor Vinícius, que esse é o mais constante, e o Mike, que às vezes que teve oportunidade no Santos, foi uma negação. Foi muito mal o Mike, desde o jogo contra o Internacional no Beira-Rio do ano passado. Todas as vezes que o Mike entra em campo com a camisa do Santos, é de irritar o torcedor do Peixe, porque ele não consegue desempenhar um bom futebol. Lateral esquerda tinha o Souza, que era um menino já consolidado, foi vendido por uma bala pro Tottenham, e acho até que foi uma boa venda do Santos, até pensando que o Souza abriu parte que ele teria a receber para ficar pro clube. Uma negociação que gira na casa dos 96 milhões de reais, o Santos ficou com mais de 80, cerca de 83 milhões. Então é uma venda boa do Santos, mas ficam para a posição o Escobar, que apesar de ter muita vontade, é um jogador muito inconstante, é um jogador que o torcedor não aguenta mais ver com a camisa do Santos, e o Vini Lira, que aparece como oportunidade, tem 18 anos, menino que vem da base, começou bem contra o Guarani, deu uma assistência, hoje já fez uma partida mais razoável, mas claro que a gente tem que entender também o contexto. É um menino de 18 anos e mesmo assim não comprometeu o Santos hoje. Para o sistema defensivo, o miolo de zaga, tem 5 jogadores que para mim não somam um. Luan Pérez, Zé Ivaldo, Adonis Frias, Alexis Duarte, João Basso. São essas 5 opções do Santos para o sistema defensivo e nenhum deles é titular absoluto do Santos. O Luan Pérez já teve um bom momento da carreira, mas isso já faz pelo menos 5 anos. O Adonis Frias e o Alexis Duarte chegaram ambos por 4 milhões de dólares e ninguém sabe por quê. O Santos pagou tanto em 2 jogadores que não conseguem se consolidar como titulares do Santos. O Zé Ivaldo é um deus dos acuda. Depende de como ele acordar no dia. Se ele acordar e falar, puta, hoje eu vou jogar sério, é um jogador honesto. Custou pouco para o Santos, $1 milhão. Uma negociação que para os padrões atuais é uma boa negociação. Agora, quando ele acorda virado para a lua, não vou falar o quê, mas vocês entenderam muito bem, é um deus nos acuda. Domingo ele fez um pênalti que ele deu um tapa na bola, de forma completamente desnecessária. Hoje, ele faz um pênalti infantil. A gente até brincou aqui. No domingo foi um corte de vôlei. Hoje foi um ipom de judô. Inacreditável o pênalti que ele fez. Inacreditável o pênalti que ele fez. É inacreditável. Hoje. Se você olha para o meio de campo, as opções de volante, Zé Rafael e o Ilharão são 2 belos volantes. Mas são 2 jogadores muito experientes, muito já acima da idade. Aí você tem as opções. João Schmidt, também acima da idade. Tomás Rincon, batendo aí a marca de 37 anos. Tem o Gabriel Menino, que chega agora como uma oportunidade, a gente não sabe como ele vai render no Santos, tem jogado na média nessas 2 primeiras partidas, o Gabriel Bom Tempo, que segue lesionado, mas é um torcedor é um jogador que a torcida espera muito. Pro meio de campo, aí sim começam jogadores de mais nome, Neymar, Roleiser, Gabriel Barbosa, tem o Barreal, o Tassiano aparece como uma grata surpresa, que no ano passado foi muito mal, mas depois do jogo contra o Cruzeiro tem rendido no ataque do Santos, e não como um meia, e sim como um centroavante. Ele é um jogador que se posiciona muito bem na área, apesar de ser um atleta de baixa estatura, e mesmo assim ele consegue levar perigo na bola aérea. Hoje, inclusive, teve uma chance na primeira etapa. Então é um elenco do Santos que, apesar dos grandes nomes, dos cobras, como gosta de brincar o Vamp, é um elenco limitado pensando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então sim, vai ser mais um ano que o torcedor do Santos precisa tomar cuidado, porque senão vai brigar para não cair de novo.